Então, muito bem, pessoal. Então, né, já saudei a todos aí, já dei boa noite, mas mais uma vez, todos muito bem-vindos aí ao nosso encontro. Hoje nós daremos início, né, ou continuaremos, porque já foi o professor Ferrari já deu uma breve introdução aí sobre o tema direitos humanos. Então, hoje a gente vai estar dando continuidade agora, né, pegando mais talvez detalhes. Hoje a gente vai fazer questões também para ver como é que é cobrado na prova. A gente vai ver questões de concursos anteriores de soldado, tá? Vamos ver questões de concursos de outras carreiras policiais também, porque eu pego as questões ali de uma banca de questões, então a gente vai estar vendo questões de prova, né? Vendo na realidade como é que se cobra. E a gente vai estar realmente se preparando, então, para os nossos concursos aí, para as nossas provas. Beleza? Então, hoje nós. Fecha, professor. Hoje nós daremos início na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que acontece, pessoal? Os direitos humanos, eles têm várias legislações, eles têm várias leis. Existem os tratados, existe a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? A própria Constituição, ela abarca uma série de direitos humanos. Mas hoje, especificamente, a gente vai estar estudando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? A gente pode apelidá-la também de DUDH, né? D-U-D-H, DUDH. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, depois eu vou estar colocando o PDF lá para vocês, mas se vocês têm alguma anotação aí em algum caderno, alguma coisa, podem aí, então, colocar como título Declaração Universal dos Direitos Humanos. Deixa eu só atender aqui uma pessoa que não está conseguindo entrar. Então, vou subir aqui o slide da aula para vocês. Apareceu para vocês aí o meu slide? Sim. Sim? Tá, então, pessoal, vamos então começar, porque hoje eu quero ver uma boa parte da Declaração Universal e também já exercitarmos, né? Ou já fazermos questões aí referentes a ela. Olha, pessoal, sempre quando eu começo uma nova legislação, né? Ou sempre quando a gente vai começar um novo conteúdo aqui no grupo de estudos, eu tento trazer para vocês uma visão de como isso é cobrado, né? Eu acho importante a gente saber assim, ó, tá, eu estou me preparando, mas para que eu estou me preparando? Como eu tenho que me preparar, né? Tipo, como é cobrado isso? Tipo, eu preciso saber como vai ser cobrado alguma coisa para eu saber como me preparar. Então, eu sempre tento trazer esse olhar assim mais amplo da coisa para a gente ter uma noção do que eu preciso estudar, o que eu preciso detalhar mais, o que talvez eu não preciso me deter muito. Então, eu trouxe duas questões aqui, ó, do concurso de 2009, né? Do concurso da Brigada de 2009. Então, a questão 24, ela vai dizer assim, ó, em relação às garantias penais elencadas na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ó, Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual nós vamos estudar hoje. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas, tá? Então, ele vai elencar aí inúmeras afirmações e a gente vai ter que dizer quais que são verdadeiras ou falsas, tá? Então, número 1, toda pessoa tem direito de ser presumida inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada, de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. 2, ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. 3,
Toda pessoa tem direito de ser punida pela lei de seu país, independente do local onde o crime tenha sido praticado. Não será imposta pena mais forte do que aquela que no momento da prática era aplicável ao ato delituoso. Então, pessoal, a gente começa a atentar para essa coisa assim, mais humana, né? Como que a pessoa humana ela pode ser presa, como ela não pode, qual o tratamento que ela pode ter, qual o tratamento que ela não pode. Então a gente tem que começar a girar as nossas anteninhas agora para esse aspecto, tá? Embora eu sei que alguns não são defensores dos direitos humanos, até vou fazer um comentário agora antes da gente iniciar também. Eu sei que a gente às vezes tem um certo preconceito em relação aos direitos humanos, porque muitas vezes realmente eu acho que os direitos humanos eles são usados de maneira errada, de maneira talvez incorreta, né? A gente sabe que muitas pessoas às vezes mereciam talvez um tratamento, né, um pouco mais forte, mas os direitos humanos, pessoal, eles abrangem nós também, nós como indivíduo, como cidadãos de bem, também somos agentes de direitos humanos, né? Se nós temos o direito à liberdade de ir e vir, previsto também na nossa Constituição de 88, é porque os direitos humanos prevêem isso, tá? Nós vamos ver que a nossa Constituição ela foi muito inspirada na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, por mais que às vezes é revoltante a gente defender os direitos humanos, nós precisamos entender que, sim, eles são muito importantes, inclusive nós somos agentes, né, de direitos humanos, nós também somos pessoas alcançadas pelos direitos humanos. E, cara, se o concurso me diz que vai cair direitos humanos na prova, azar se eu concordo ou não concordo. Eu vou estudar porque eu quero passar na prova, entendeu? Eu não posso fazer essa separação, essa distinção, por eu não gostar da matéria, por eu achar que os bandidos não precisam de direitos humanos, eu não gostar muito da temática, eu não vou estudar. Cara, vai cair na prova. Possivelmente daí 4, 5 questões, né? Eu não vou estudar, vou deixar essas questões aí passar e daí arriscar ser reprovado no concurso? Não, vou estudar, tá? Então, eu quero que vocês tirem talvez o conceito que vocês tenham aí da matéria, positivo ou negativo, concordo ou não concordo, e agora nós vamos estudar a lei, tá? Nós vamos estudar, então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E essa questão 24, já cobrada, então, no CBFPM de 2009, ela nos dá uma noção de mais ou menos como é cobrado, tá? Então, né, o que um ser humano pode, não pode receber de tratamento, se ele pode ou não ser preso, mais ou menos essas coisas. Depois no final a gente vai resolver essa questão também, tá? Teremos outras questões, mas essa a gente vai resolver também. Então prestem atenção na aula, porque lá no final a gente vai ter que resolver essa questão. Mais um exemplo de como é cobrado isso em concurso, tá, pessoal? Essa temática. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada em 1948, enumerou uma série de direitos do homem. Sob essa perspectiva, assinale a alternativa que não corresponde, ó, circulamos essa parte aí, né? Que não corresponde a uma garantia fundamental estabelecida nesta carta. Então, ela está pedindo qual que está errada. Então, alternativa A. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. O homem e as mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita e obrigatória nos graus elementares, fundamentais e superior. Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e férias, férias periódicas e remuneradas. Toda pessoa tem direito à propriedade só ou em sociedade com outros. Então, olha só, os direitos humanos aqui eles estão dando uma série de coisas, tanto da constituição de família, né? O direito a ter propriedade, para vocês verem como esses direitos eles nos alcançam. Nós somos
alcançados pelos direitos humanos. Então nós não podemos ser contra, porque sim, nós temos direito à propriedade, nós constituímos família, né? Então somos agentes também de direitos humanos. Não podemos esquecer disso. Mas, pessoal, dando sequência, então, em qual contexto e nós precisamos saber em que momento foi criado isso, né? Em que situação se decidiu, nós precisamos ter uma carta, nós precisamos ter uma declaração que elenque ali os direitos dos homens, né? Dos homens e das mulheres, do ser humano como um todo. Em que situação aconteceu isso? Eu acredito que talvez até vocês já saibam, mas essa declaração universal, essa carta, ela foi escrita, ela foi composta logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 44, né, onde todas aquelas atrocidades foram cometidas, tudo aquilo de desumano foi cometido. Então, foi criado a ONU, né, essa união desses países, né, essa união das Nações Unidas, e então em 45 foi criado a ONU, e eles começaram a elaborar então essa declaração para ter ali positivado o que seria, né, ideal, o que seria razoável os países adotarem como mínimo, né? Isso é o mínimo que os países deveriam adotar como os direitos do ser humano. Então, em 1948, se eu fosse vocês, eu anotaria essa data. É 10 de dezembro de 1948. Mas se vocês lembrarem aí, 1948 já tá de bom tamanho, tá? Cara, não sei se vai ser cobrado a data e tal, mas é interessante, até para vocês saberem se situar, né? Nossa Constituição é de 88. Mas então ela demorou 40 anos para colocar, digamos que assim, na integralidade aquilo que a Declaração Universal dos Direitos Humanos já trazia, né? Então, só para vocês se situarem. Então, como é cobrado, né? Eu mostrei questões para vocês. E agora o contexto, mais ou menos uma pincelada do contexto que foi criada essa declaração. Por quê? Principalmente por causa da Segunda Guerra, né? E vocês podem prestar atenção, olha só, querendo ou não, a humanidade evoluiu depois dessa declaração, né? Porque se de 39 a 44 Hitler fez tudo aquilo com os judeus, né? Hoje, se daqui a pouco alguém começar a fazer isso, já a humanidade já vai olhar com outros olhos e vai tentar impedir, né? Então, a humanidade como um todo evoluiu depois dessa carta. Então, ela é de extrema importância. Mas vamos dar início, então, pessoal. Então, tá, eu fiz essa introdução e agora a gente vai começar, então, a analisar essa carta, né, essa declaração. Vocês se lembram que o Tenente Ferrari, né, o professor Ferrari, digamos que na aula inaugural, ele falou das 3 dimensões ou das 3 gerações dos direitos humanos, primeira geração, segunda geração, terceira geração ou dimensão, né? Então, essa declaração universal, pessoal, ela também vai trazer essa temática das gerações ou dimensões, né? Que são o direito, a primeira dimensão, liberdade, né? A segunda dimensão, a igualdade, e a terceira dimensão, a fraternidade. Um detalhe que a fraternidade, essa terceira geração de direitos humanos, essa declaração ela apenas vai dar uma pincelada ali pelo artigo 1º, vai falar em fraternidade, mas de fato ela não vai trazer ainda direitos humanos de terceira dimensão. Mas de primeira dimensão e segunda dimensão ela já vai estar trazendo. Então, olha só, eu coloquei para vocês. Do artigo 1º ao 21, nós vamos ter, então, os direitos humanos de primeira dimensão, ou primeira geração, né? Que vão ser as liberdades negativas, né? As ações negativas, tipo, o Estado
na verdade, o estado omisso, né? A primeira geração, a primeira dimensão é a liberdade do ser humano, tipo, é o estado, né, deixando o ser humano ter a vida dele. É o direito de liberdade, o direito de locomoção, né? É o direito à propriedade, os direitos civis e políticos, e depois do artigo 22 ao artigo 30, porque sim, essa legislação ela só tem 30 artigos, pessoal, 30 artigos, é uma legislação pequena, né? A gente vai ter aí alguns encontros para ver ela toda, mas ela é uma legislação pequena, mas, né, vai cair na prova, vai ter uma questão provavelmente da Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque pensa bem, cara, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tipo, só quase todo o planeta adota, né? Alguns países não adotam ela, mas muitos países adotam, então ela é muito importante. E também ela é inspiradora e fonte inspiradora da nossa Constituição. Então, talvez até misturado ali com o constitucional, vai ter a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, do 22 ao 30, nós daí teremos os direitos sociais, econômicos e culturais, que daí sim é o Estado entrando em ação em favor do ser humano, né? É os direitos de segunda dimensão. Deixa eu só tomar uma água aqui, galera. Pessoal, tô me fazendo compreender até agora. Não tô muito confundindo vocês aí, tá tranquilo? Tá de boas aí? Michael Nunes. É Micael ou Michael Nunes? É Michael? Michael tá aparecendo aqui pra mim. A Débora tá aparecendo. Kellen. Rafael Massa, tá tranquilo aí então, pessoal? Por enquanto tá show de bola. Eu acho que é interessante a gente dar essa introduzida antes de fato a gente tá indo para os artigos, né? Porque, cara, a gente precisa se situar, né? Aquilo tudo que o Tenente Ferrari trouxe na primeira aula lá, né? De dimensões, né? Da situação também, eu acho que ele chegou a comentar com nós de qual era o contexto que foi criado a Declaração Universal. Então, isso é bom para a gente se situar, tá? Mas vamos na sequência, pessoal. Olha só, aqui, pessoal, tá mais ou menos previsto, elencado aqui, eu coloquei para vocês, mais ou menos tudo que a Declaração Universal ela vai prever, né? Então, cara, vai ter direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal, proibição da escravidão e da servidão, proibição da tortura, o tratamento cruel, direito à igualdade, proibição da prisão arbitrária, direito à justiça, presunção de inocência, proteção à vida privada. Então, assim, para vocês aqui, rapidamente, né, a gente olhando como um todo, para a gente, né, reforçando, de fato, ver que nós também somos alcançados aí pelos direitos humanos, nós também somos agentes, né, de direitos humanos. Direito à nacionalidade, né? Direito de contrair matrimônio, fundar uma família. Pô, quem não gosta, né? Direito à propriedade, quem não gosta de comprar sua casa, seu carro, né? Liberdade de pensamento, de defender o partido tal, né? De ter a sua religião. Isso tudo, pessoal, é direitos humanos, tá? Então, essa declaração, essa carta, ela vai ter um preâmbulo. O que seria esse preâmbulo, Everton? Preâmbulo é tipo uma introdução, tipo, seria um texto antes de entrar, né, os artigos ali, né, digamos que as normativas, ela dá uma introdução. Então eu vou ler rapidinho aqui com vocês, passando também por cima, para a gente ter tempo de fazer tudo o que eu programei para hoje, mas saibam que essa declaração ela tem esse preâmbulo, seria tipo uma introdução, né, dando, né, uma introdução do que vai ser comentado, né, nessa carta, o que vai ser falado nessa carta. Então, ó, considerando
que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos do homem conduziram a atos de barbárie que revoltam a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que os seres humanos sejam livres de falar e de crer, libertos do terror e da miséria, foi proclamado como a mais alta inspiração do homem, considerando que é essencial a proteção dos direitos do homem através de um regime de direito para que o homem não seja compelido em supremo recurso à revolta contra a tirania e a opressão, considerando que é essencial encorajar o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações. Então aqui, né, resumidamente, a gente está fazendo várias considerações, considerando que o homem ali fez atrocidades alguns anos atrás na guerra, o homem fez algumas atrocidades contra o próprio ser humano, né, considerando que precisamos, né, de conceitos, precisamos de definições aí para não haver atos cruéis, precisando de proibições, atos cruéis. Então, tipo, o preâmbulo ele vai dar essa introdução, né, para depois em si trazer os artigos ali. Daí o preâmbulo é quase que a justificativa, né, do que vai ser, do que vai vir nos artigos aí posteriores. Então, para você saber, então existe o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Beleza? Olha só, pessoal. Então a gente começa agora a de fato entrar na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então no artigo 1º, né, a gente vai ver todos os artigos aí. A gente vai fazer alguma relação com a Constituição, né? A gente vai ver, na verdade a gente vai rever coisas que a gente já estudou quando a gente estudou a Constituição. A gente já estudou do artigo 1 ao artigo 5º. Se talvez alguém aqui no grupo de estudo não viu ainda, nós temos lá no YouTube, nossos encontros ficam gravados. Então, se talvez tu não viu ou daqui a pouco precisa dar uma reforçada, em Constitucional a gente tem nossos encontros do artigo 1 ao artigo 5º. O artigo 5º é bem extenso, tem bastante questão de prova, tem bastante conteúdo ali para filtrar. Então, vale a pena dar uma conferida lá. E a gente vai ver muita coisa aqui agora nessa declaração que a gente já viu na Constituição. Mas, olha só, para ver como é importante a gente fazer aquela situada no início. Essa declaração ela foi criada em 48. A nossa Constituição foi em 88. Então, o que a gente está vendo aqui agora foi feito primeiro. Para vocês verem que, tipo, imagina, cara, 48 é muito tempo atrás, é bastante tempo atrás. E para vocês verem como isso aqui em 48 talvez era muito inovador. Era, né, tipo, bastante inovador. Então vamos lá. Artigo 1º, pessoal. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência. Devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Aqui, ó, esse espírito de fraternidade é aquilo que eu comentei com vocês ali. Não tem direitos de terceira geração ainda na Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas ele já dá uma introduzida, ele já dá, digamos que, um pontapé inicial aí para os direitos de terceira geração, né? Ele está dizendo que assim, ó, todos são iguais, todos os humanos nascem livres e iguais, né? Todos são dignos em direitos, todos têm direitos, né? E devem, né, agir entre si, devem agir uns para com os outros com fraternidade, né? Então, esse artigo 1 ele já começa a dizer assim, ó, todos são livres e todos são iguais. É aquela igualdade formal, né? A gente vai ver que existe a igualdade, a gente já viu, na verdade, que existe a igualdade formal e existe a igualdade material. A igualdade formal é aquela que eu digo assim, todos são iguais perante a lei, né? Beleza. Mas a igualdade material é aquela que vai fazer assim, ó, vai fazer todos
serem iguais de fato, né? Vai pegar as diferenças, vai pegar os desiguais e fazer ações para que eles realmente sejam igualados. Por exemplo, exemplo de igualdade material, o próprio TAF dos concursos. A mulher ela tem um outro biotipo do homem, ela tem uma outra estrutura corporal, né? Diferente do homem. Então o homem ele vai fazer X exercícios e a mulher vai fazer X exercícios menos um. Ela vai fazer uma carga menor de exercícios. Ela vai ter exercícios que em alguns concursos a mulher não vai fazer e o homem vai fazer. Para quê? Para dar essa igualdade. Porque a estrutura física da mulher é diferente. Então, eu pego essa desigualdade, né? Tratar os desiguais com desigualdade para que eles possam se igualar, né? Isso também é uma filosofia aristotélica, né? Que o pessoal sempre fala aí, sempre comenta. Eu acho que não chega a ser pertinente para concurso, mas para caráter de conhecimento aí cultural, tá? Artigo 2. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja raça, de cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Então, aqui ainda também, né, falando a respeito dessa igualdade formal. Então, eu até coloquei em amarelo ali para vocês. Artigo 1 e 2, artigo 1º e 2º, vai tratar de igualdade formal. Aquela igualdade, assim, do papel. Todos são iguais, todos têm que se tratar bem, todos têm a liberdade, né? Todos têm a capacidade de gozar os seus direitos. Então, temos aí a igualdade formal. O artigo 2, ele ainda vai ter uma segunda parte. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Tá? Então, pessoal, assim, o que a gente tem que pensar quando a gente está falando em direitos humanos, tá? Cara, eu tô falando de direitos humanos, é quase que eu pensar assim, de uma maneira politicamente correta, sabe? Quando, às vezes lá na prova, talvez a gente não vai nem se lembrar, do artigo exatamente da letra fria da lei, mas a gente vai pensar com um pensamento, cara, eu olhando isso como humano, como politicamente correto, como uma pessoa do bem, eu faria tortura? Não faria tortura. Então eu já vou riscar aquela alternativa que tá falando em tortura, porque, cara, eu nem vou lembrar o artigo, mas eu sei que a tortura não é um direito, né, humano, não é um tratamento humanitário, não é um tratamento humano, né? A distinção de pessoa, eu fazer uma distinção por causa da raça, por causa da religião, por causa da nacionalidade daquela pessoa, é um tratamento humano? Não, então, tipo assim, pense em direitos humanos como aquele tratamento adequado, aquele tratamento ideal de como se tratar uma pessoa, tá? Então, igualdade formal, artigo 1 e 2, tá? Então, partindo. Artigo 3. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Olha aí, a gente começa a gostar dos direitos humanos, hein? Porque eu quero ter direito à vida, eu quero ter direito à liberdade, eu quero ter direito à segurança pessoal, né? E então, assim, esses artigos aqui, esses primeiros artigos, 1, 2 e o 3, vocês provavelmente se lembraram que a gente viu isso lá no caput, né? Na cabeça do artigo 5º da Constituição Federal. Então, o direito à vida, à liberdade, né? À segurança. Então, para vocês verem como esses temas eles se relacionam. E a nossa Constituição está totalmente ligada a direitos humanos. Então, olha só, como isso pode cair lá na prova, Davi? Como isso pode daqui a pouco vir a ser cobrado, né? No meu concurso, que está na iminência de sair aí, daqui a pouco, talvez esse ano ou ano que vem. A Constituição Federal de 88 teve como inspiração a... E a gente tem que saber,
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ou pode perguntar, a Constituição Federal tem sua base, tem seu embasamento em qual legislação, em qual carta, né, em qual declaração, né, ou daí talvez dê opções erradas lá e a gente tem que saber, não, ela tem seu embasamento, ela tem sua inspiração na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não vai ser em nenhum tratado, né? Não vai ser em nenhuma... Claro, os tratados também vão ter várias garantias ali, direitos fundamentais. Mas a grande inspiradora e o grande pontapé inicial para no que se trata sobre direitos humanos aí, então é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, 10 de dezembro de 1948. Beleza, pessoal? Então, artigo 4. Vamos ir passando aí, a gente precisa passar rapidamente por eles, porque depois a gente vai querer fazer questões, tá? Lembro, pessoal, não saiam ali até umas 11 horas, tá? Depois, quem precisar sair, pode sair, mas ali umas 11 horas, um pouquinho antes, talvez eu faça aquele nosso print aí, que nós temos bastante pessoas hoje. Fico bem feliz aí que o pessoal tá participando, né? O pessoal tá aproveitando essa oportunidade, digamos assim, e tá abraçando essa ideia aí. Tô muito feliz mesmo. Mas, dando continuidade, artigo 4. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Tá? Eu vou ler o 5, depois eu vou fazer um adendo sobre eles. Sobre o 4, sobre o 5. Artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Pessoal, olhem só, prestem atenção. Se o concurso de vocês perguntar assim, ó, quais são os únicos 2 direitos absolutos previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos? Vou repetir. Quais são os 2 únicos artigos, né, ou direitos absolutos previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos? Vocês vão se lembrar do 4 e do 5, tá? Porque olha só, o 4 ele vai dizer assim, ó, em todas as suas formas, ninguém será mantido em escravidão ou servidão, né? E a escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Olha só, por que ele é um direito absoluto? Lembro que direito absoluto é aquele que em nenhuma circunstância vai ser aceito, em nenhuma circunstância vai ser permitido. Porque olha só, a liberdade que a gente viu nos artigos anteriores ali, ela não é absoluta. Em algum momento, se eu cometer crime, se eu cometer alguma irregularidade, eu vou poder ter o meu direito de liberdade retirado, né, ou suspenso temporariamente. Já a escravidão, pessoal, a Declaração Universal está dizendo que está completamente vedada. Não existe mais escravidão, né? Não é mais para existir. Ele é, então, um dos únicos direitos absolutos aqui previstos na DUD, tá? A escravidão, então, e a servidão. Também a tortura. Tipo, daqui a pouco lá no concurso vai dizer assim, o policial militar, em casos de extrema necessidade, poderá torturar o criminoso, né? Já vai fazer um enunciado lá bem tendencioso para vocês. O policial militar poderá torturar em casos extremos o criminoso que tiver cometido o estupro, né? Ou um crime hediondo. Cara, essa alternativa ela vai estar errada, porque assim, segundo os direitos humanos, segundo a Declaração Universal, em nenhuma hipótese tá extremamente vedado, então, a escravidão e o castigo cruel ou a tortura, tá? Só fazendo esse adendo aí sobre o 4 e sobre o 5. Eu julgo importante, tá? Porque daí, daqui a pouco pode ser cobrado lá quais são
Os dois artigos, apenas esses dois artigos são direitos absolutos, ou seja, não existe exceção. Não existe exceção para o 4 por 5, tá? 6. Todo ser humano tem direito de ser em todos os lugares reconhecidos como pessoa perante a lei, tá? Isso é óbvio. Tipo, todo mundo vai ser reconhecido como ser humano em qualquer lugar. 7. Todos são iguais perante a lei, sem distinção sobre a lei. E, sem distinção, têm direito igual à proteção da lei. Todos têm direito à proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Olha só, o 6 e o 7, se o 1 e o 2 a gente viu que era mais voltado ao direito formal, né? Era aquela coisa mais para estar no papel, assim, tipo, né? Para dizer, todos são iguais. O 6 e o 7 já são de caráter mais material, né? De igualdade mais material. Por quê? O que ele vai dizer? Cara, todo mundo tem que ser reconhecido como ser humano. Todo mundo tem direito de ser reconhecido em todos os lugares como pessoa perante a lei. Se o cara chegar, né, num hospital, por exemplo, de terno, ele tem que ser reconhecido como pessoa e ser atendido. Mas se o cara chegar nos trapos, né, tipo, todo sujo, mendigo, e chegar no hospital, ele vai ter que ser atendido da mesma forma, pessoal. Ele vai ter que ser reconhecido como pessoa. Por quê? Porque essa igualdade, é isso que a igualdade material faz. Ela diz assim, ó, os desiguais também serão tratados bem para que eles possam se igualar aos outros, né? Então, essa igualdade material, ela vai botar na prática a igualdade. Ela vai dizer assim, ó, todo ser humano tem o direito de ser reconhecido em qualquer lugar como pessoa perante a lei. Então, o 6 e o 7 eles vão trazer esse caráter mais de igualdade material. Tranquilo? Volto a dizer, cara, direitos humanos, entre aspas, né? Teoricamente é fácil. Porque tu tem que pensar assim, cara, se uma pessoa chega em qualquer lugar, ela tem que ser tratada como ser humano? É óbvio, a gente, né? Se nós tivermos um pouquinho de noção de humanidade, de educação, a gente vai compreender bem aí os direitos humanos. E o 8º, toda pessoa direito a recurso efetivo, toda pessoa tem direito a recurso efetivo para a jurisdição nacionais competentes contra os atos que violem os direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Então, toda pessoa que, por algum motivo ou por outro, ela for, né, de alguma forma ali, ou condenada, ou processada, alguma coisa, ela vai ter direito ao recurso, né? Ela vai ter direito de se defender. Artigo 9º. Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Pessoal, olha só como esse direito aqui é importante, importantíssimo. Eu diria assim, porque olha só, cara, hoje se a gente não tiver cometendo um crime, se a gente não tiver em flagrante delito, a gente não pode ser preso, né? A gente não pode ser detido ou daqui a pouco decidirem te exilar, te mandar lá para um lugar bem longe. Então, olha a importância dos direitos humanos. Tipo, se não tivesse essa previsão, daqui a pouco poderia entrar em um regime autoritário, né? Seja de direita ou seja de esquerda. E se eu fosse de direita, talvez, né? Digamos que tivesse um regime autoritário aí de esquerda, né? Dominasse aí. E eu fosse de direita, ou fosse um pensamento diferente, se não tivesse os direitos humanos, eu poderia ser preso arbitrariamente. Poderia ser preso de maneira indevida, né? E vice-versa, independente do lado. Para vocês verem como nós também somos alcançados pelos direitos humanos e como eles são importantes. Essa declaração, ela previu isso e os países depois regulamentaram, digamos que colocaram em prática nas suas constituições, colocaram em prática nas suas leis. Então,
A nossa Constituição vai prever que não pode acontecer a prisão arbitrária, a pessoa não pode ser presa, né? A gente viu lá no artigo 5º, se não em flagrante delito ou por ordem judicial apenas durante o dia, né? Tudo isso a gente já viu lá na aula de constitucional. Então, ele casa, ele vem de encontro, né, com esse tema aqui de direitos humanos que a gente está vendo hoje. Vamos lá, 10. Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja equitativa e publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial, que decida dos seus direitos e obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja deduzida. Então, né, todos têm direito à justiça, todos têm direito a ser julgados se cometer alguma coisa, alguma irregularidade, por um tribunal imparcial, né? Não ser de maneira arbitrária ali julgado de uma maneira errada, de uma maneira equivocada. Vamos lá. 11º. Toda pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que a sua culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo público em que todas as garantias necessárias de defesa lhe sejam asseguradas. Essa é a chamada presunção de inocência, pessoal. Para vocês verem como tudo isso nos alcança. Olha só, ninguém pode me dizer que eu sou um criminoso, né? Até provar. Senão é a pessoa que vai estar cometendo um crime, né? Então, nós temos a presunção de inocência. Se daqui a pouco lá no concurso perguntar assim, não é necessário comprovar que a pessoa é um criminoso. Não é necessário provar, basta dizer que a pessoa cometeu um crime. Vai estar errado, porque por certo, por regra, nós temos a presunção de inocência. Nós não podemos simplesmente, não, o policial lá disse que o fulano era um criminoso e ponto. Não. Nós temos que fazer todo o processo legal, todas as etapas do processo legal. Então, existe a presunção de inocência, aqui prevista então no artigo 11. Tá? Ninguém será condenado por ações ou omissões que no momento da sua prática não constituíam um ato delituoso à face do direito interno ou internacional. Do mesmo modo, não será infligida pena mais grave do que a que era aplicável no momento em que o ato delituoso foi cometido. Cara, eu confesso que agora que eu esqueci o termo. Se alguém que puder me ajudar aí, Thiago. O termo para isso é o... Não é vacatio legis. Quem me dá uma mão aí? Essa questão que a lei ela não vai retroagir para prejudicar, ela só vai retroagir se for em favor do réu, né? Tá, mas enfim, né? Tipo, eu não posso ser condenado por um crime que quando eu cometi ele não era considerado crime, né? Tipo, se eu cometi, sei lá, se cortar a árvore há 10 anos atrás não era crime, e eu cortei a árvore há 10 anos atrás, e agora é crime, eu não posso ser condenado por aquilo que eu fiz há 10 anos atrás, quando tipo, aquilo lá não era considerado crime. Ou eu não posso ter a pena de hoje de um crime que eu cometi há 10 anos, e lá há 10 anos atrás a pena era diferente. Então, todas essas coisas aí são previstas aí pelos direitos humanos. E eu aproveito para relembrar que a gente ainda está falando de primeira geração, primeira dimensão. É o Estado, né, omisso, é o Estado deixando o ser humano ali viver. Então, para vocês verem como, tipo, tudo se tratando de liberdades do ser humano. É tipo o ser humano tendo a presunção de inocência, o ser humano sendo inocente, é o ser humano tendo direito à justiça, a um julgamento justo, né? Um julgamento imparcial. Então, nós estamos ainda falando de primeira geração. Tá? Aproveito só para reforçar isso. 12º. Ninguém sofrerá
intromissões arbitrárias na sua vida privada. Ó, primeira geração, o Estado, né? Ações negativas do Estado. Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, né? Tudo que nós já vimos lá na Constituição também. Nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques, toda pessoa tem direito à proteção da lei. Vamos lá, a gente vai ter que dar uma tocada. Pessoal, vamos fazer a nossa foto aí rapidinho do nosso encontro, aproveitando que a gente tem um bom número aí. Vou pedir para vocês, quem quiser, quem puder ligar a sua câmera aí. Daí a gente faz uma selfie bem bacana, depois eu posto lá, marco quem quiser. Quem quiser que eu marque, daí também depois coloco o seu arroba aí no chat, porque senão eu não consigo lembrar de todos que estavam. Ou às vezes também tem pessoas que não querem. Então depois coloquem seu arroba aqui no chat para eu postar. Tá bom? Mas esse dia eu vi um meme muito legal, cara. Tipo assim, pessoa tirando foto antes de entrar pra polícia. Tipo, né, depois que entrou pra polícia. Vai tirar qualquer foto. Foto com a família. Foto no casamento. É, galera, vão se acostumando, por isso que a gente já treina, entendeu? Daqui uns dias vocês vão ser policiais, cara. Eu tenho muita certeza disso. Então Tem já aquele cara do TikTok lá, que ele disse que quando tu vira estudante, tu tem que cortar o cabelo, tu tem que chegar na casa do avô botando marra nos primos. Mas então tá, vamos meter uma marrinha só pra gente tirar uma foto aí. For lá então? Show de bola. Ah, mano, o Lucas ali meteu uma cara de brabo real ali, tá ligado? O Lucas, o Eduardo também, o Eduardo caprichou. Brincadeira, galera. Só salvar aqui. Feito, vamos lá então, vamos voltar. Vou subir para vocês de novo, então, o material. E vou dar uma... Porque assim, ó, nem que talvez então a gente não vá até o artigo 21 hoje, mas eu queria fazer questões com vocês. Eu separei ali umas questões de um site de questões, então acho isso importante. A gente praticar e também ver na prática como é cobrado o que a gente está estudando. Beleza? Então vamos lá, 13º. Toda pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência no interior de um estado. Toda pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu, e o direito de regressar ao seu país. Pessoal, isso é, né, quase que óbvio, mas talvez antes tinha países que tu não podia sair, ou tu não podia sair sem uma autorização. Então, nós temos esse direito de livre circulação, né? O Estado não pode nos impedir. Então, né, reforço, direito de primeira geração, né, primeira dimensão. Nós,
livres, o ser humano com liberdade de circulação, de ter a sua residência, né, de sair do país. Artigo 14. Toda pessoa sujeita à perseguição tem o direito de procurar e de beneficiar de se beneficiar de asilo em outro país. Este direito não pode, porém, ser invocado no caso de processo realmente existente por crime, né? Então, eu tenho direito a asilo, né? Eu tenho o direito de se me refugiar em algum país, mas não vou ter esse direito garantido se eu tiver num processo, respondendo por um processo criminal, beleza? Ou por atividades também contrárias ali aos princípios das Nações Unidas. 15. Todo indivíduo tem direito a ter uma nacionalidade. Ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Né? A gente vê aí, frequentemente no futebol jogadores se naturalizando para jogar em outras seleções. Então, existe essa possibilidade das pessoas se naturalizarem como cidadãs de outros países. Vamos lá, 16. A partir da idade núbil, o homem e a mulher têm o direito de casar e de constituir família, sem restrição de alguma raça, nacionalidade ou religião. Durante o casamento e na altura de sua dissolução, ambos têm direitos iguais. Né? Então, direito de casar, né? O direito também de ter direitos iguais dentro do casamento. Não existe superioridade, né? Entre homem e mulher dentro do casamento. O casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno consentimento dos futuros esposos. Né? Precisa do consentimento do homem e da mulher. Não pode ser uma coisa obrigada. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção desta e do Estado. Então, a família é o elemento natural e fundamental da sociedade. A família, pessoal, ela vai ser muito protegida aqui pelos direitos humanos, porque, né, se vê a família como a continuação, né, a perpetuação da raça humana. Então, aqui o artigo 16 está trazendo aí no item 3, a família é o elemento natural e fundamental, ele é extremamente fundamental para a perpetuação da raça humana, a família, né? O casamento, o homem ali, a mulher e tal. Artigo 17. Toda pessoa individual ou coletiva tem direito à propriedade, né? Ou seja, toda pessoa tem direito à propriedade, mas também, se eu quiser fazer uma sociedade e ter propriedade, também vai ser possível. Ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua propriedade. Artigo 18. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar a religião ou convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum. Tanto o público como o privado, pleno ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Pessoal, a gente viu que o nosso país é um país que também adota, né, essa laicidade, né? Não existe, é um país laico que não adota, digamos que uma religião oficial, não existe uma regra que todo mundo tem que ser católico, ou todo mundo tem que ser evangélico, ou todo mundo tem que ser do candomblé, não sei, as religiões aí que nós temos. Mas isso foi inspirado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aqui está dizendo que toda pessoa ela tem essa liberdade de pensamento, ela tem essa liberdade de consciência religiosa, tá? Então, reforçando aquilo que nós já vimos na Constituição, se perguntarem ali se as pessoas elas têm a liberdade de pensamento, a liberdade de crença religiosa, tá? Certa questão. Beleza? Vamos lá, 19. Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica com o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões
e o de procurar, receber e difundir sem considerações de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Então, reforçando também aquilo que está previsto lá na Constituição, a liberdade de opinião. A nossa Constituição ela também vai dizer que existe a liberdade, né? É livre a opinião e a expressão, porém é vedado o anonimato, né? Aqui ainda não falou sobre o anonimato, mas a nossa Constituição, relembrando, ela veda o anonimato. Tu pode publicar, tu pode expressar a tua opinião, tu pode expressar as tuas ideias, mas tu precisa assumir a tua bronca, né? Tu precisa dizer, não, ó, eu penso assim, eu tô falando, eu tô dizendo isso, eu tô escrevendo isso, eu tô fazendo um artigo, mas eu, né, assumo a bronca e assumo a responsabilidade. É vedado, então, o anonimato pela nossa Constituição. Artigo 20. Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação pacífica. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Cara, isso também está lá na nossa Constituição, né? A gente viu lá que todo mundo, as pessoas elas têm liberdade, elas têm direito de reunião, né? Pacífica, não podendo estar com armas, né? E não precisa nem pedir autorização. Basta só comunicar para não frustrar alguma outra reunião previamente organizada, né? Uma outra anteriormente prevista. Então, a Constituição ela também vai tirar isso da Declaração Universal. E o 21, pessoal, para a gente encerrar então essa primeira parte, essa primeira geração de direitos humanos, 21, diz: toda pessoa tem o direito de tomar parte na direção dos negócios públicos do seu país, quer diretamente, quer por intermédio de representantes livremente escolhidos. Ou seja, através da política, né? Eu tenho liberdade de me candidatar, né? E de daqui a pouco assumir um cargo público e fazer parte da gestão do meu país, fazer parte da gestão do meu estado, né? Ou intermédio também de representantes, né? Eu eleger um candidato da minha opção e confiar a ele, né? Hoje está cada vez mais difícil de fazer isso, mas confiar a ele, né? Essa procuração, digamos assim, de ele decidir tomar as decisões em meu nome, tá? Toda pessoa tem o direito de acesso em condições de igualdade às funções públicas de seu país. A vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos e deve exprimir-se através de eleições honestas e realizar periodicamente por sufrágio universal e igual, com voto secreto e segundo processo equivalente que salvaguarde a liberdade do voto, tá? Então aqui está trazendo mais agora em relação à política, né? A administração dos estados e dos países. E pessoal, agora por fim então, e eu digo talvez a parte mais importante, e eu fico feliz que a gente está aí com 34 pessoas, eu acho que só saiu quem realmente precisava. A gente vai ver na prática aquelas questões de concursos anteriores. O Thiago separou para nós 2 questões aí do concurso de 2009. Então, questões, cara, que, pô, 2009 já faz um tempo, daqui a pouco eles podem cobrar coisas parecidas de novo ou cobrar a mesma coisa de novo. Então, aguentem só mais um pouquinho que a gente vai fazer essas questões e daí a gente encerra, tá? Eu sei que vocês estão cansados, já trabalharam hoje, eu também já peguei trem hoje, mas estamos aqui firmezinho. E, cara, sem sacrifício não tem vitória. Pode ter certeza disso. Se tu tá sacrificando, a possibilidade de tu tá mais perto da vitória é maior. A possibilidade de tu tá chegando no dia da tua recompensa é maior, tá? Mas se tu não estiver sacrificando nada, o que tu vai esperar? Vai esperar que o negócio venha natural? Meio difícil de acreditar, né? Questões, então, pessoal. Questões. Vamos. Poxa vida. Eu acho que ninguém viu, mas vazou o resultado. Vamos lá. CBF-PM de 2009, a questão, hein? O Thiago filtrou para nós aí bem filtradinho. E conseguimos, então, essa questão 24. Em relação às garantias penais elencadas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, analise a assertiva e assinale a alternativa que aponta as corretas. Então, vamos analisar as assertivas
Vamos analisar as opções e vamos ver quais estão corretas. Olha só, toda pessoa tem direito a ser presumida inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada, de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Pessoal, nós vimos isso, nós vimos a presunção de inocência, né? Falei para vocês ainda. Vimos também que tem que ser assegurado aquele que está sendo acusado de alguma coisa, a sua defesa, o direito de defesa dele. Então, a 1 eu coloco como certa, tá? Vamos botar um pontinho nela ali e dar um voto de confiança que eu acho que ela tá certa. Mas depois a gente vai ter que fazer aquele parâmetro ali para ver se a gente consegue encaixar em alguma das alternativas ali. 2. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Vimos também, tá super certo. Ninguém pode ser preso simplesmente porque a autoridade ali achou que o cara deve ser preso. Não, ele tem que ter cometido alguma coisa, senão ele não pode ser preso, nem detido, tá? Toda pessoa tem direito de ser punida pela lei de seu país, independente do local onde o crime tenha sido praticado. Opa, já causou alguma dúvida. Não me parece tão correta, porque independente do local, né? Independente, na verdade, depende do lugar onde eu fiz tal coisa, eu vou ser julgado em tal lugar. Então, isso influencia na hora do julgamento. Então, a 3 eu julgo não tão correta. Na verdade, incorreta. Vamos analisar a 4. Não será imposta pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso. Lembra que eu falei, eu não posso hoje ser julgado por uma pena se o crime eu cometi há 10 anos atrás e há 10 anos atrás a pena era outra. Então, se hoje a pena é mais forte, eu não vou ter a pena mais forte, eu vou ter a pena do que era quando eu cometi aquele ato delituoso. Tá? Então, pessoal, eu ficaria aqui com a alternativa D. Apenas 1, 2 e 4 são verdadeiras. Se alguém tiver alguma outra opinião, deixa eu ver o que o pessoal colocou aí. Vamos lá. A Ana colocou D, a Stephanie D. Isso, eu acho que o teu pensamento está correto, tá? Você está no caminho certo aí. Questão da extradição, né? A Eduarda também colocou D. Eu acredito que a grande maioria acha que é a D. Então, pessoal, não sei se vocês tinham visto ali, dei uma vazadinha, mas o gabarito é a letra D, realmente, tá? Vamos lá, mais uma questão de CBFPM, hein? Para quem aí tá na busca pelo cargo de soldado da brigada. 25. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada em 1948, olha aí como eles colocam a data, né? Enumerou uma série de direitos do homem. Sob esta perspectiva, assinale a alternativa que não, circulo não, porque tu precisa dar, então, incorreta. Corresponde a uma garantia fundamental estabelecida nessa carta. Então, eu quero saber a que não corresponde a uma garantia fundamental. Então, quer dizer que eu vou ter 4 que são garantias fundamentais, 4 corretas e eu preciso dar errada. Então, vamos lá. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Show de bola, essa aqui está corretíssima. Nós vimos ali para o final, agora eu esqueci o número do artigo. Mas, sim, nós temos direito à locomoção e à residência dentro das fronteiras de cada estado. Os homens e as mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm direito a contrair o matrimônio e fundar uma família. Temos direito a fundar uma família, pessoal? Claro, claro que temos. Então a B eu já corto porque ela não está errada, ela está certíssima. C. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita e obrigatória nos graus elementares, fundamentais e superior. Pessoal, esse artigo aqui provavelmente a gente não viu hoje aí. Eu acho que eu não lembro. A gente não passou por ele hoje, tá? Provavelmente a gente vai passar ainda. Mas olha só,
toda pessoa tem direito à instrução. Verdadeiro, todo mundo tem direito à educação, né, ao ensino. A instrução será gratuita e obrigatória. Show de bola. Porém, ela não vai ser obrigatória em todos os graus. Ela vai ser obrigatória nos graus elementares, nos fundamentais ali, mas não no superior. Então, aqui vai estar a alternativa incorreta por causa a questão aqui da obrigatoriedade no nível superior. Então, não, o nível superior não é obrigado. O fundamental, sim, mas o superior não. Então, a alternativa incorreta, que não corresponde a uma garantia fundamental, é a alternativa C, na minha opinião, tá? Vamos ler a D e a E. Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas, né? A gente vai ver mais para frente também que tem isso. Toda pessoa tem direito à propriedade, isso a gente viu hoje. Só ou em sociedade, como eu falei para vocês. Pode ser sozinho ou pode ser coletivamente o direito à propriedade, tá? Então, o gabarito, letra C. Eu só coloquei uma justificativa ali da outra, da alternativa. Então, hoje de material, pessoal, era isso, mas eu tenho um plus para quem está aí até agora. Agora eu vou entrar lá na minha plataforma, que eu estudo, que eu tenho as aulas, que eu sempre olho as aulas, né, para vocês não acharem que eu também tiro isso só da minha cabeça, não. Eu também sou aluno e então vou trazer agora algumas questões e a gente vai resolver na prática, ao vivão aqui, tá? O pessoal colocou aqui a alternativa C. O pessoal concordou comigo, cara. Galera top aqui. Então nós vamos, agora eu vou compartilhar com vocês lá a minha página e mais alguns minutinhos, tá, pessoal? Não vamos muito além aí. Máximo 23h30 eu vou encerrar, tá? Eu só vou agora parar a gravação porque eu não sei se não dá problema. Só um minutinho.